Olá, querida, sejam muito bem-vindos ao canal de Alegomai, um canal de conversas e diálogos teológicos. No vídeo de hoje, continuaremos a falar sobre a gloriosa redenção que nos aguarda. Nesse vídeo especificamente, nós falaremos sobre 7 coisas que não existirão na nova criação de Deus. Em Apocalipse, capítulos 21 e 22, o apóstolo João descreve uma lista com 7 coisas que não farão mais parte da nova criação de Deus. Quando Deus vier estabelecer o reino do seu Cristo, quando Ele tiver tornado todas as coisas novas, então essas coisas não farão mais parte da realidade da vida humana. Você sabe quais são? A primeira coisa que não existirá mais na nova criação será o mar. O mar, no simbolismo do Antigo Testamento, representa todo o mal caótico e hostil que se levanta contra os planos de Deus e os seus projetos. É do mar, por exemplo, que se levantam as bestas da visão de Daniel, que surgem para esmagar as nações. Na verdade, não somente no livro de Daniel, mas também em vários profetas veterotestamentários, encontramos o mar como a representação de toda a hostilidade, de toda a resistência aos planos de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías, também evocaram essas imagens para representá-lo como algo que se levanta ou se opõe ao plano de Deus. A representação do mar no capítulo 21 como algo hostil aos planos de Deus está diretamente ligada ao capítulo 20, pois nele o mar é obrigado a entregar os seus mortos juntamente com o Hades e com a morte. Assim, no capítulo 21, como o Hades e a morte desaparecerão, o mar também já não mais existirá. O mar também é usado em outras passagens do próprio livro de Apocalipse para representar o poder e a hostilidade do mal. A prostituta que caiu estava entronizada em muitas águas, ou estava entronizado no mar. Serão lançados no lago de fogo o falso profeta, o dragão e também a besta que surge do mar. O mar, portanto, é figurativo no livro de Apocalipse para representar o velho mundo e não a ausência de um mar literal, haja vista que vimos no vídeo passado. Toda a criação de Deus será renovada e transformada, purificada de todo o pecado. Portanto, o mar transmite uma ideia simbólica de oposição a Deus, assim como outros elementos do livro de Apocalipse. A serpente do capítulo 12 de Apocalipse não é um réptil físico literalmente, mas se trata de uma representação simbólica do próprio Satanás. A besta de Apocalipse 13 também não se trata de uma fera aquática ou monstro físico, mas um símbolo, uma representação de alguém que se levanta ou de um sistema que se levanta contra Deus violentamente e contra o seu povo. Da mesma forma, o mar aqui usado por João não é um mar literalmente ou as águas criadas por Deus, mas representa toda a hostilidade e toda a oposição ao governo de Deus nesse mundo. Finalmente, podemos dizer que a expressão "e o mar já não existe" transmite as boas notícias. O nosso Deus virá para destruir toda a hostilidade e rebelião, todos os reinos que se levantam contra o seu governo supremo, assegurando por toda a eternidade a nossa alegre e santa comunhão com Ele. Ele fará a sua habitação conosco, e naquele tempo não haverá nenhum tipo de hostilidade, nenhum tipo de mal, nada que se oponha ao seu governo soberano, pois toda a maldade descontrolada e rebelde contra o governo de Deus será destruída e aniquilada. A segunda coisa que não haverá mais na nova criação será morte, lamento, tristeza e dor. Todo sofrimento e separação de Deus acabarão. Não haverá mais motivos para eles existirem. Deus removerá a origem da tristeza. Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Não haverá mais temor. Nós poderemos dar continuidade na nova criação à tarefa a qual fomos incumbidos no princípio. Sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum tipo de sofrimento, seremos por Deus redimidos de toda a tristeza, de todo o luto, de toda a morte, de toda dor, de todo o sofrimento. E Ele lhes enxugará todas as lágrimas. As lágrimas aqui representam todo o sofrimento humano, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o mal. Não haverá na nova criação mais motivos para sofrimento, pois a morte será aniquilada, a morte será destruída, a morte será lançada da presença de Deus. Não só a morte será destruída, mas não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na nova criação, todos os males, toda a tristeza fugirão da presença de Deus. Não haverá mais morte, a morte morrerá, a morte será aniquilada, a morte será destruída. Nós receberemos corpos ressurretos e imortais para vivermos eternamente com Deus na nova criação.
Assim como Deus ressuscitou o corpo de Jesus Cristo, Deus também ressuscitará o nosso corpo. Nós teremos um corpo. Deus não levou para o céu apenas o Espírito de Jesus, mas um corpo glorificado. João registra algumas particularidades desse corpo glorificado. Ele era capaz de acender fogo, ele era capaz de preparar pães e peixes e comer com os discípulos. Eu desconheço a existência de algum espírito que faça piquenique matinal na beira da praia, à luz do sol, juntamente com seus discípulos. Jesus não era um espírito. Jesus tinha carne, Jesus tinha ossos, ele podia comer, podia ser tocado, andar e falar. Porém, de alguma maneira, o corpo de Jesus era completamente diferente do nosso, pois ele não estava preso às leis da física. Ele podia ir e vir, aparecer e desaparecer, sem estar preso às limitações humanas. A mensagem do Novo Testamento não é apenas que Jesus sobreviveu à morte ou que ele continuou vivo apenas na mente dos seus discípulos, mas que ele morreu e voltou à vida. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É essa o cerne da pregação do apóstolo Pedro em Atos. A morte perderá o seu poder. Por isso, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo oferece uma das mais belas canções a respeito da vitória de Deus sobre a morte. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Pois a morte foi tragada pela própria vitória. A terceira coisa que não existirá na nova criação é a existência do pecado. Não haverá mais pecado, pois não existirá mais pecadores. A alegria e felicidade serão eternas, pois todos os efeitos debilitantes do pecado que implicaram nas consequências que nós experimentamos em nossa vida hoje serão eliminados do universo. A nova criação de Deus envolve a inclusão de coisas novas e a exclusão de coisas velhas, a exclusão de todo o mal impenitente e constante que sobrevém à vida humana. O que frustra as pessoas boas é o mal, o que frustra as pessoas más é o bem. A solução final de Deus exigirá uma completa e absoluta separação, depois da qual não haverá mais mal para frustrar os bons e nem bem para frustrar os maus. O pecado será derrotado em todas as suas instâncias. Ele será derrotado nos salvos, já que eles serão salvos de sua presença. O pecado também será derrotado nos não salvos, na medida em que eles não poderão mais transmitir a sua pecaminosidade e espalhá-la para as demais pessoas. A infecção do mal será detida em sua raiz, e portanto haverá para nós alegria e salvação eterna. Portanto, os bons serão eternamente preservados do efeito do mal. Todo pecado será aniquilado, todo pecado será exterminado na nova criação de Deus. A quarta coisa que não existirá mais na nova criação será a escuridão, as trevas e os templos. Não existirão mais em relação a tudo aquilo que eles representam. A luz da presença de Deus dissipará todas as trevas, dissipará toda a escuridão e extinguirá toda a separação de Deus, toda a ausência da presença do Senhor, toda a restrição ao acesso de Deus. A expressão não haverá mais templo traz a ideia de que não haverá mais necessidade de nós nos reunirmos num templo na nova criação, porque toda a criação em si será lugar e habitação eterna de Deus. Deus estará visível e acessível a todos aqueles quanto a própria luz do sol está acessível a nós hoje. Ao invés de estar, entre aspas, circunscrito ou preso a um templo, Deus estará em todos os lugares, pois todo lugar será o lugar santíssimo, o lugar separado para Deus. Toda a terra será santa. Toda a terra será santíssimo lugar, e Deus terá a plenitude da terra aos seus pés. A quinta coisa que não mais existirá na nova criação será a impureza e a vergonha. Todas essas coisas são características da nossa queda no pecado, não são marcas originais da nossa criação. A vergonha e o pecado, como vemos em Gênesis capítulo 3, são uma consequência do pecado, e uma vez que o pecado será destruído por Deus, será totalmente aniquilado, nenhum reflexo do pecado sobrará sobre o universo que não seja retirado. Não haverá mais espaço na nova terra para a existência do pecado, para os efeitos devastadores da impureza, da vergonha, da culpa, pois tudo estará dentro de uma nova ordem. É por isso que João diz: eis que tudo se fez novo. A sexta coisa que não mais existirá na nova criação serão os conflitos internacionais. Desde os tempos antigos, os profetas veterotestamentários
acreditavam em uma época em que o próprio Rei ungido de Deus estabeleceria o seu trono sobre a terra. Além de outros benefícios que ele atraria, estão um governo santo e principalmente um reinado de paz e justiça. Na nova criação, a guerra será completamente extinta, ela será completamente destruída. Não haverá, portanto, necessidade de nós aprendermos técnicas militares ou técnicas de batalha, ou aprendermos a pedagogia da violência. A guerra e tudo o que se relaciona com ela serão para sempre destruídas pelo próprio Deus, pois isso é parte do que a própria Bíblia prevê quando a humanidade finalmente conhecer a Deus e os seus planos. Essa belíssima imagem apocalíptica nos lembra uma verdade que muitas vezes insistimos em esquecer. O mundo está doente. As relações internacionais estão despedaçadas, em caos, pois a guerra reflete a desordem tanto individual quanto coletiva. A verdade suprema é que nós precisamos receber cura, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos receber restauração de Deus em cada nível da nossa existência, em cada nível da nossa humanidade. As nações que um dia experimentaram guerras e conflitos internacionais em um ciclo de ódio intratáveis, preconceitos e injustiças, encontrarão por meio da árvore da vida cura na nova criação. As nações encontrarão cura por meio da árvore da vida e por meio do rio da vida. A sétima coisa que não mais existirá na nova criação será a maldição. Com a condenação do Éden finalmente cancelada, a terra será liberta de toda a sua maldição e seus habitantes serão redimidos para sempre, serão libertos da amarra da maldição e do pecado. Não haverá mais maldição, pois de acordo com o relato do livro de Gênesis, antes da queda Deus caminhava com Adão e com Eva no paraíso. Entretanto, eles desobedeceram a Deus e lançaram sobre o universo e sobre si mesmo uma maldição. Nós vivemos em um mundo que está sob a maldição divina. Porém, na nova criação, toda a terra será livre dessa maldição. A maldição será retirada de todas as esferas da vida humana, inclusive do trabalho. No mundo atual, a presença de Deus ainda é anuviada pela presença do pecado e da maldição. Porém, na nova cidade de Deus, toda essa presença será desimpedida, pois não haverá mais maldição, não haverá mais impedimentos para que Deus habite conosco eternamente. A cidade eterna é tão maravilhosa que o apóstolo João não encontra outras palavras para descrevê-la, senão pelo contraste, usando a expressão não haverá mais. Essa é a nossa grande esperança. Em meio a todas as lutas que agora vivemos, ao lidarmos com o mal que muitas vezes não conseguimos compreender e ao clamarmos a Deus para livrar-nos desse mal, somos conclamados pelo próprio Jesus a orar, livrai-nos do mal. Mais do que uma simples oração de proteção diária, isso reflete um pedido cósmico que finalmente no livro de Apocalipse será atendido por Deus. Deus responderá a nossa oração e não haverá mais. Quando o reino de Deus se estabelecer por cada canto desse universo, quando a terra se encher com todo o conhecimento de Deus, quando os reinos desse mundo forem do nosso Deus e do nosso Cristo, quando a habitação de Deus estiver entre nós, quando a cidade de Deus for o centro de toda a realidade, de toda a existência humana redimida, então para sempre não haverá mais mal, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E tudo isso não haverá mais por conta do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pois a cruz é o centro principal de todas as coisas benéficas que nós receberemos de Deus. Em Cristo Jesus, portanto, não haverá mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor.